Olá pessoal da análise, então dando continuidade aí, agora vamos falar da segunda parte aí da unidade 1, que são as aplicações da derivada, no nosso caso aí o capítulo 10 do livro que a gente está seguindo aí, que é o Teorema do Valor Médio e aplicações. Vamos falar da definição 57, diz que é uma função f do intervalo i nos reais possui um máximo relativo, que eu também posso chamar de máximo local, ou o mínimo relativo, ou mínimo local, em um ponto C do domínio, se existir um número real positivo R, tal que f de C é maior ou igual do que f de x, no caso aí de máximo relativo, ou f de C menor ou igual do que f de x, no caso aí de mínimo relativo. Para todo x dentro do intervalo, ou seja, x pertencente ao domínio da função, interseção aí com esse intervalo aqui, C menos R, C mais R, onde é a vizinhança aí do ponto C. Dizemos que F possui um extremo relativo ou local em C, se C for um ponto de máximo ou mínimo relativo. Então, quando C é um ponto de máximo e mínimo relativo, de acordo com essa definição aqui em cima, eu chamo ele de extremo relativo. Só para não ficar carregando aí que toda vez que eu quiser um máximo ou um mínimo, eu vou usar o termo aí extremo relativo. Se eu quero um máximo específico, né, ou mínimo específico, eu digo máximo local ou máximo relativo, né, ou mínimo local ou mínimo relativo. Vamos entender isso aqui graficamente? Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui definida no intervalo aqui de A até B, né? Esse aqui é meu intervalo, e aqui eu tenho vários pontos de máximos e mínimos relativos, ou seja, vamos entender aqui de acordo com a definição, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, o ponto A, ele é um máximo relativo, porque existe um C, um R, aliás, existe um R, cadê o R? Existe um número positivo R, né, tal que na vizinhança desse C aqui, no caso C aqui é o A, então vamos pegar aqui um A menos R e um A mais R, essa vizinhança aqui, tal que o f de C é maior ou igual do que f de x para todo x no domínio dentro dessa vizinhança. Observe aqui ó, que essa parte aqui ó, está fora do domínio. Então, eu preciso que o intervalo, aqui no caso, né, C menos R, C mais R, faça interseção, né? Os pontos que eu quero dentro desse intervalo façam interseção aqui com o domínio da função, porque eu quero o x, eu quero o f de x. Então, se eu quero o f de x, eu preciso que o x esteja no domínio da função. E para ele ser relativo, né, ele tem que estar numa certa vizinhança. Então, por isso que eu faço aqui essa interseção, né, de I com esse intervalo, C menos R, C mais R. Bom, aqui tem uma função contínua, né, um gráfico de uma função contínua. Então, por exemplo, esse aqui, né, o x2 aqui também é no caso aí, um extremo relativo, né, porque ele é um mínimo relativo. Se eu pegar uma vizinhança aqui, ele é um mínimo nessa vizinhança. Esse aqui, né, apesar da tangente aqui horizontal, né, esse aqui, o x1, ele não é nem mínimo nem máximo relativo, porque qualquer vizinhança que eu pegar aqui vai ter pontos da vizinhança que são menores e pontos da vizinhança que são maiores, né? Aqui também, né, não é extremo relativo. Esse aqui, né, é um extremo relativo, porque se eu pegar uma vizinhança aqui, né, um R aqui, né, por esse caso, cada ponto aqui tem um R diferente, né? Então, nessa vizinhança aqui, esse aqui é um máximo relativo, esse aqui é um mínimo relativo, porque se eu pegar uma vizinhança aqui, esse ponto aqui é um ponto de mínimo, vai satisfazer isso aqui, né? F de C menor ou igual do que F de X para essa vizinhança, né? Para X dentro dessa vizinhança, X no domínio dentro dessa vizinhança, e o mesmo acontece com os outros aqui.
Aqui eu tenho um caso de uma função contínua, mas eu não precisaria ter um caso de uma função contínua, né? Por exemplo, esse caso aqui, né, eu não tenho máximo nem mínimo relativo, né? Embora esse ponto aqui, né, poderia ser um mínimo, esse ponto aqui no caso é um mínimo local, né? O C aqui, se eu pego uma vizinhança aqui, né? Aqui, por exemplo, todos os pontos f de x aqui, o f de C é menor ou igual do que f de x nessa vizinhança, porque tanto a esquerda aqui quanto a direita, os pontos estão acima dentro dessa vizinhança. Então aqui, né, é um ponto de C, então a definição, um ponto de mínimo local, né, ou mínimo relativo. Então a definição aqui, ela não precisa de continuidade da função. O mesmo acontece aqui, por exemplo, né, aqui eu tenho uma descontinuidade em C, aqui tem um mínimo relativo. Poderia ter ao invés do ponto do f de C está definido aqui, eu poderia estar colocando ele aqui, né? Seria um máximo relativo. Bom, aqui eu tenho descontinuidade apenas em um ponto, mas eu poderia ter, por exemplo, aqui, né? Eu peguei aqui um gráfico de uma bolsa de valores, é uma função que não está, que ela não é derivável em nenhum ponto, não tem continuidade, não é derivável em nenhum ponto. Aqui tem um intervalo, né, que a gente pode interpretar isso aqui como um dia todo ou o ano todo, né? E cada ponto relativo desse aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui, né? Aqui seria o máximo relativo. Eu pego uma vizinhança aqui, por exemplo, estilo 24 horas. Né? Então, nesse intervalo aqui, ele é um ponto de máximo local. Né? A mesma coisa aqui, né? Por exemplo, se eu pego aqui esse ponto aqui, em algum intervalo aqui, ele é um ponto de mínimo local. Não precisa ser, por exemplo, se não for, se esse aqui, por exemplo, daqui até aqui for um dia, né? Posso pegar isso aqui como sendo uma hora, né? Então, o intervalo aqui, eu regulo ele. Né? Então, o importante é existir um R positivo, tal que nesse intervalo a função ela tem um máximo ou um mínimo relativo, que é relativo a esse intervalo. Então, o próximo resultado nos fornecerá uma justificativa para o processo no qual procuram-se extremos locais, né? Ou seja, um máximo ou um mínimo relativo, em uma função examinando os zeros de sua derivada. Então, vamos agora trabalhar, né, com aplicações de derivadas para encontrar máximos e mínimos relativos. Então, vamos lá. Teorema 53 fala que se o C é um extremo local, então ele pode ser um máximo local, né, ou um mínimo local, ou um máximo relativo, ou um mínimo relativo. A gente pode usar esses dois termos. Da função f de I em R, pertencente ao interior de I. Então, eu estou com um intervalo I, né? Pode ser aberto ou fechado, e o C aqui, né? No caso aqui, o C é um ponto do interior de I. Se f é derivável em C, então a derivada de f em C é igual a zero. Então, se o C for um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo, então, necessariamente, a derivada de C, a derivada, né, de f em C é igual a zero. Então, aqui, ó, essa condição aqui é uma condição necessária. Então, estou aqui com uma afirmação P implicando numa afirmação Q. Então, para essa afirmação que acontecer, é necessário que essa aqui aconteça. Então, o C só vai ser um extremo local, no caso, um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local, se a derivada da função nesse ponto, né, no caso ela sendo derivada no ponto, for igual a zero. Então, a recíproca não é verdadeira, como a gente vai ver, como a gente verá aí mais para frente. Então, vamos trabalhar com essas hipóteses aqui. Né? O C é um extremo relativo, tanto pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, é um dos dois. E a F ela é derivável em C. Então, se ela é derivável em C, né, existe a F' de C,
que é o limite, quando h tende a zero, de f de c mais h menos o f de c sobre h. Esse número aqui existe, né? Porque ela é derivável em c. Por outro lado, a minha f de c, como ela é um extremo local, né? Posso considerar aí, vamos dizer que considera aqui, suponha que seja um máximo local. Então, se a f é um máximo local, existe um r positivo, tal que local em C. Se o C é um ponto de máximo local. Existe um R positivo, tal que o F de x é menor ou igual do que o F de C para todo x no domínio da função, interseção aí com C menos R, C mais R. Ou seja, nessa vizinhança aqui. Então, vamos ver a demonstração dele. Como C pertence ao interior de I, então estou com C no interior de I, existe R tal que C menos R, C mais R esteja contido aqui no interior de I. Então aqui eu estou com C menos R e o C mais R. Então todo ponto aqui, né, do intervalo está contido aqui no domínio da função. Então posso trabalhar naturalmente aí com esses pontos para analisar esse caso aqui. E a f de C é maior ou igual do que f de x para todo x nesse intervalo, porque eu estou considerando aqui, né, o C como um ponto de máximo local. Então, por definição, existe esse R, ou seja, os pontos dessa vizinhança que satisfazem essa inequação aqui. Então, se eu tomar aqui, por exemplo, um H, a distância de C aqui até C mais R é R. Então, se eu tomar aqui um H menor do que R, o C mais H vai estar aqui, né, nessa vizinhança aqui, né? C mais H. Então, F de C mais H é menor ou igual do que F de C, porque o F de C, nessa vizinhança aqui, é um ponto de máximo local. Então, se eu fizer a diferença aqui, né, F de C mais H menos F de C, que é essa parte aqui do quociente, se eu dividir por H, isso aqui vai ser menor ou igual a zero. É lógico, né? Se eu dividir por H, um H positivo. Então, estou com H positivo aqui, né? O H aqui é positivo. Então, divido por esse H positivo, eu vou ter aqui que o F de C, o F aplicado em C mais H menos F de C dividido por H é menor ou igual a zero. Bom, aí se eu faço o H tender a zero, como fazendo o H tender a zero, aqui, no caso aqui eu vou fazer o H tender a zero pela direita, né, porque o H é positivo. Então a derivada à direita, né, no caso aqui ele não colocou, né, mas apesar que a função, ela vai, isso aqui vai para o limite, né, tanto a direita quanto a esquerda vai para o mesmo limite, então está certo, né? Então, quando H tende a zero pela direita, esse valor aqui vai tender para f' de C. Iria para f' de C positivo, mas é o mesmo que o negativo, porque a função é derivável em C. Então, isso aqui vai para f' de C, então o f' de C é menor ou igual a zero. Bom, então eu quero mostrar que o f' de C é igual a zero. Eu cheguei que é menor ou igual a zero, e basta mostrar agora que ele é também maior ou igual a zero. Então, agora vamos pegar um H negativo. Então, se eu pego um H negativo, vamos voltar lá, ó, eu estou aqui, ó, vamos voltar aqui, colocar aqui, estou com um intervalo I, um C aqui no interior, agora eu vou pegar um H negativo. Um H negativo, e aqui, né, estou com C menos R, C mais R. Eu quero esse quociente, esse valor aqui, ó, o F de C mais H dentro desse intervalo aqui, ó. Então, vou pegar um H, tal que o C mais H vem para cá, né? Então, C mais H está de cá, porque é um H negativo. Eu quero um H, tal que o C mais H pertence a esse intervalo aqui, né? Então, vou pegar um H
um H menor que zero, mas maior do que menos R. Estou com R positivo. Né? Então, o C mais H é maior do que o C menos R. Ele está aqui dentro desse intervalo aqui. Então, pego o F de C mais H menos o F de C. Ó, lembrando que o F de C aqui ele é um ponto de máximo. Né? Então, esse valor aqui, o F de C mais H, o F de C é maior ou igual do que o F de C mais H, maior ou igual. Então, eu pego o F de C mais H menos o F de C, isso aqui vai ser menor ou igual a zero. Aí eu divido por H, mas o H aqui é negativo, né? Então, quando eu divido por H, o F de C mais H menos o F de C dividido por aquele H lá vai inverter a desigualdade. Isso aqui vai ser maior ou igual a zero, porque o H aqui, nesse caso, é negativo. Aí eu aplico o limite. Então, aplicando o limite aqui, agora com o H tendendo a zero pela esquerda. Isso aqui dá a derivada da função pelo lado esquerdo em C. Mas isso aqui é a mesma coisa que a derivada da função em C. Porque a função em C ela é derivável, né? Então os limites laterais são iguais. Né? Então o meu f' de C é maior ou igual a zero. Bom, eu tenho esse resultado aqui. Eu já sabia no resultado anterior, né, que o f' de C é menor ou igual a zero. Agora com esse resultado aqui eu cheguei que ele é maior ou igual do que zero. Então, para ele ser maior ou igual a zero e menor ou igual a zero, ele tem que ser zero. Então, se chegamos à conclusão, né, que se C é um ponto de mínimo local, se C é um ponto de máximo local no caso, né, derivada da função é o mesmo. Derivada da função em C igual a zero. Aqui ele está falando que se o C for um mínimo local, que é o caso que a gente não analisou, o procedimento será análogo. Então fica como demonstração, fica como exercício para vocês aí, analisar o caso onde o C é um mínimo local. A gente analisou o caso onde o C é um máximo local, mas o resultado vale para qualquer extremo local, ou seja, vale tanto para máximo local quanto para mínimo local. Aqui a gente analisou o caso máximo local. Fica como exercício para vocês aí analisar o caso do mínimo local, ok? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.